Um detector bom, mas mal instalado, ele vira um sistema ineficiente e inconfiável. E é aqui que acontece a maioria dos erros que a gente encontra nas visitas que a gente faz aos clientes. A Danfoss possui uma gama muito grande de detectores para diferentes ranges de detecção, né? Então, quando for necessário fazer o monitoramento de uma atmosfera explosiva, existe sim um detector dedicado para essa aplicação da Danfoss que pode ser utilizado para concentrações elevadíssimas de amônia em casos de vazamentos muito grandes. E aí a intenção é justamente fazer uma sinalização visual e sonora relevante, né, para que as pessoas saibam que naquele momento está acontecendo um vazamento e elas precisam evacuar aquele espaço. Então agora falando um pouco mais de um dos pontos fundamentais, que é sobre a instalação, a posição, a localização, o fluxo de ar, a temperatura e a umidade do ambiente. Um detector bom, mas mal instalado, ele vira um sistema ineficiente e inconfiável. E é aqui que acontece a maioria dos erros que a gente encontra nas visitas que a gente faz aos clientes. Como regra geral, a amônia ela tende a subir, então a instalação costuma normalmente ser próxima ao teto, sem encostar no teto, mas simplesmente selecionar um ponto alto da instalação não vai resolver o problema de detecção. A localização precisa considerar os seguintes aspectos. Além da questão da altura, a localização precisa considerar pontos com maior probabilidade de vazamento, como válvulas, coletores, manifolds, pontos de manutenção ou instrumentação, barreiras físicas, né, ou zonas de sombra, por exemplo, vigas, dutos, máquinas de grande porte ou divisórias do ambiente, né? O comportamento do ar, do sistema de ventilação e exaustão, o fluxo de ar nas portas, as correntes e os caminhos preferenciais do gás. Então o posicionamento do detector ele precisa ser avaliado de tal forma para que ele faça realmente a detecção de forma adequada. Um erro muito comum é instalar o detector em um local conveniente, né? Ou em cima de uma corrente de ar, por exemplo, de um evaporador. Em alguns casos isso dilui o gás e atrasa o alarme, né? Em outros também ele atrasa e acelera o envelhecimento do sensor por condição ambiental inadequada. A gente sabe que existem muitos ambientes que possuem temperatura e umidade muito baixa, então esse fluxo de ar do evaporador de forma direta em cima da célula e do detector vai acabar ocasionando o encurtamento da vida útil tanto do detector, que possui componentes eletrônicos no seu interior, como da célula, que vai acabar saturando de forma precipitada. Então não é simplesmente colocar o sensor, o detector, na frente do evaporador, porque é ali que o fluxo de ar vai passar, mas localização estratégica, prevendo uma detecção adequada e uma durabilidade maior desse equipamento. Falando um pouquinho sobre os tipos ou faixas de detecção, onde cada padrão de detector faz mais sentido, não existe uma faixa padrão que seja ideal para tudo. A escolha depende do objetivo e do ambiente onde esse detector vai ser inserido. A Danfoss possui uma gama muito grande de detectores para diferentes ranges de detecção, cada um aplicado de forma adequada a um ambiente específico. A gente tem, por exemplo, detectores de 0 a 100 ppm, que são os detectores adequados aos ambientes com pessoas constantemente. Por que ele é mais indicado para ambientes com pessoas? Porque ele tem uma sensibilidade maior. Então esse detector ele vai ser importante para ambientes onde tem muitas pessoas e qualquer elevação no nível, né, de concentração de amônia naquele ambiente já vai alertar as pessoas através de um alarme de que é necessário fazer, né, então a evacuação daquele espaço. Outra faixa de detecção, por exemplo, é a faixa de detecção de 0 a 1000 ppm, onde normalmente esse detector ele é aplicado e recomendado a sua instalação em salas de máquinas. Por quê? Porque em salas de máquinas a gente não tem pessoas constantemente, né? Então a gente pode colocar uma faixa de detecção em níveis um pouco maiores, por exemplo, mas não só o fato de tu poder selecionar um nível de detecção um pouco maior, mas a durabilidade da célula de detecção, uma vez que ela tem uma tolerância maior, a um nível de concentração maior, e por se tratar de uma célula eletroquímica, a tendência é de que ela não sature tão rapidamente em um ambiente onde normalmente há pequenos vazamentos controlados, como por exemplo nas intervenções que são feitas em máquinas e equipamentos. Então, se
for colocado um detector com um nível, né, de detecção muito baixo, a tendência natural é que essa célula sature rapidamente, né? Então ali a gente pode sim colocar um detector para uma faixa maior, não significa que ele não possa ser ajustado para um nível de alarme que a legislação demande, por exemplo 20 ppm, mas ele vai ter uma duração maior e ele também vai conseguir ser aplicado em outras situações. Por exemplo, no acionamento automático de um sistema de ventilação e exaustão forçada daquela sala, ou até mesmo, né, no seccionamento da elétrica da sala de máquina, se for o caso, quando níveis de concentração ficam extremamente elevados, o que pode, né, acabar tornando ali aquela atmosfera uma atmosfera explosiva, uma vez que a amônia se trata de um gás inflamável em certas condições, né, de concentração. Por fim, a Danfoss possui hoje detectores específicos para ambientes e atmosferas explosivas. Então, quando existe a necessidade de monitoramento de uma atmosfera explosiva, a Danfoss possui sensores, né, detectores, com uma célula dedicada para isso, uma célula de estado sólido, que faz detecção de até 30.000 ppm. Né? Então, quando for necessário fazer o monitoramento de uma atmosfera explosiva, existe sim um detector dedicado para essa aplicação da Danfoss, que pode ser utilizado para concentrações elevadíssimas de amônia em casos de vazamentos muito grandes. Falando um pouquinho mais dos recursos dos detectores, né, e a integração com a automação do cliente, os detectores da linha GDA da Danfoss, eles possuem diversas formas de comunicar com o sistema de automação. Então, os detectores, por exemplo, da linha Premium, eles possuem relés integrados à placa do próprio detector. E esses relés, eles possibilitam uma série de coisas. Entre, né, as funções aí que podem ser utilizadas, estaria, por exemplo, o acionamento local de um sistema de exaustão daquele ambiente, né, utilizando o sinal desse relé, que é integrado aos níveis de alarme de detecção desse detector. Então, por exemplo, ao atingir, né, 20 ppm, por exemplo, o sistema soa apenas um alarme, e no próximo nível, que poderia ser 35 ou 50 ppm, por exemplo, já seria acionado um sistema de ventilação e exaustão utilizando, né, o relé integrado da placa do próprio detector. Esse detector ele também possui uma saída analógica, que varia de 4 a 20 mA conforme o nível de detecção e o range de detecção que ele atua. E esse sinal poderia ser integrado na automação para alguma coisa específica, né, uma demanda específica do cliente lá dentro de um ambiente específico, né? Outra coisa que é possível de fazer com o detector Danfoss é colocar, né, um sinaleiro, né, integrado a esse detector. Esse sinaleiro, no caso, a Danfoss possui um acessório que já vai conectado de forma direta à placa. Então ele vai sinalizar através de cores e sinal sonoro quando um alarme em determinados níveis acontece. Então a gente tem um montado aqui, né, agora para dar exemplo, onde a gente tem a luz verde indicando que está ok o detector, mas ela acaba mudando para cor amarelo ou vermelho conforme o nível de alarme e também acionando um buzzer para fazer a sinalização sonora, né, para que o ambiente seja evacuado naquele momento. É possível ainda fazer uma montagem de uma torre luminosa externa utilizando os relés acoplados da placa do detector. Então, se não quiser, por exemplo, instalar, né, o sinal sonoro e visual que a própria Danfoss fornece, que é um acessório, porque ele é um pouco pequeno e acaba que, dependendo do tamanho do ambiente, ele não vai chamar tanta atenção, é possível colocar, por exemplo, nesses relés, uma torre luminosa com sinal sonoro mais alto, né, e tornar aquilo ali um alarme que vai acabar abrangendo uma área, né, onde tem várias pessoas ali ocupando. Então a gente sabe que existem áreas ruidosas dentro, né, de plantas industriais, e aí a intenção é justamente fazer uma sinalização visual e sonora relevante, né, para que as pessoas saibam que naquele momento está acontecendo um vazamento e elas precisam evacuar aquele espaço.